Paz do Senhor, irmãos. Dou a paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram nos quatro cantos da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos que estão espalhados por todo o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar aqui, irmãos, aqui na palavra, em Romanos, capítulo 8, que a palavra de Deus diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vamos ver, irmão, qual é essa condição para que não haja, que nenhuma condenação haja para os que estão em Cristo Jesus. Qual é essa condição? O que você precisa fazer para ter essa condição de perdão de Deus, você ter paz com Deus, em nome de Jesus Cristo? Eu vou ler aqui o texto em Romanos, né? Em Romanos capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor para o Espírito, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Veja só, irmão, o que é que as Escrituras estão nos ensinando? Que nós somos servos de Deus, e se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos santificar e andar reto diante de Deus. Está fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus, está buscando a palavra de Deus. Eu não sei se está dando para ouvir umas pancadas, porque aqui perto de casa está havendo uma construção, estão demolindo uma casa, né? Não sei se a filmagem está pegando também o som, né? Do trator, porque está batendo muito, dando umas marteladas lá, derrubando a casa. Mas vamos fazer esse vídeo pela misericórdia de Deus. Então, o que é que as Escrituras diz? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas em quem não tem condenação? Naqueles que têm o Espírito Santo. Porque as Escrituras dizem assim: vós, porém, aqui no versículo 9 é assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, condenação não há para quem tem o Espírito Santo de Deus. Se você está na casa de Deus, levando uma vida em brincadeirinha, a Bíblia está falando aqui, o pendor, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, é assim: nenhuma condenação. E o título é nenhuma condenação e o pendor do Espírito. Veja para onde você está pendendo. O pendor quer dizer para onde você está pendendo. Ou pendendo para o Espírito Santo ou pendendo para a carne. Observe como você tem levado a sua vida. Como você tem vivido a sua vida. Se você tem agradado a Deus. Se você tem andado como Deus manda você
viver em santidade. Algumas bênçãos que o apóstolo Paulo dá e alguma saudação, ele diz: eu vos saúdo os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para sermos santificados e sermos santos. Que fomos santificados e sermos santos. Nos chamou para ser santos. Santo significa o quê? Separado. Separado de quê? Do pecado. Veja como você tem levado a sua vida, meu irmão, dentro da congregação. Se a sua vida serve de exemplo para os outros irmãos. Porque tem muitos irmãos que querem viver de qualquer forma. Vamos ler aqui alguns versículos aqui do capítulo 8, para a gente tentar mostrar como tem irmãos que são dentro da igreja, são joio, e tem irmãos que estão dentro da igreja, são o quê? Trigo. Então a gente tem que observar só o trigo. A gente tem que observar só o trigo, só aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque para aqueles que fazem a vontade da carne, que são o joio, nós não venhamos pegar essas pessoas como um exemplo. Você vê que aquela pessoa anda errada, anda toda carnal dentro da congregação, não tome ela como exemplo. Viva para Deus, viva uma vida reta com Deus, viva uma vida tentando agradar a Deus, tentando fazer a vontade de Deus, tentando estar sempre andando segundo o que o Espírito Santo te manda fazer, e não o que os espíritos imundos, porque os irmãos, em muitas congregações, os irmãos não entendem, até o nome do Satanás eles não pronunciam, e não falam dos espíritos imundos, dos demônios, das castas de demônios, não falam dos espíritos imundos. Nós temos que entender, irmãos, o que nós temos que entender? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra os demônios, contra os principados. Eu não me preocupo quando eu pego e falo de santidade, quando eu pego e falo da palavra de Deus, quando eu chamo as pessoas para se santificar. E essas pessoas, algumas pessoas dentro da congregação, principalmente aqueles que estão na frente da liderança, porque os espíritos imundos, eles tanto vai usar tanto os membros da igreja, como também vai usar aquelas pessoas que estão na frente da congregação, a liderança, para quê? Para afastar os irmãos da palavra de Deus. Então, quando um irmão que estiver na frente da congregação der uma palavra, nós temos que meditar se aquela palavra que o irmão está dando, seja ele quem for, um pastor, um presbítero, um diácono, ou um obreiro, seja lá quem for que estiver ali na frente, no púlpito, no altar, dando uma palavra, eu tenho que observar se aquela palavra está vindo do céu ou se ela está vindo do inferno. Porque tem muitos irmãos que estão pregando no altar, mas estão adulterando, estão roubando, estão fornicando, são homossexuais, estão longe da palavra de Deus. Então, como é, irmão Cleuto, que eu consigo identificar que uma pessoa é serva de Deus e que uma pessoa não é serva de Deus? Aquele homem que estiver na frente, no altar, e não manda você se converter, não manda você se santificar, não manda você levar uma vida reta diante de Deus, aquele homem ele não tem o Espírito Santo. Então, ele está só te enrolando, e ali o teu tempo vai passando, irmão, e tu não vai meditando na palavra de Deus, quando pensar que tu está afastado, desviado do Evangelho, que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, observa as Escrituras, observa para que tu também não venha se afastar da palavra de Deus. Apóstolo Paulo advertia Timóteo, para que Timóteo não viesse se afastar do Evangelho. Então, se os apóstolos advertiam aquelas pessoas que estavam perto dele, então nós também temos que estar o quê? Vigiando. Se o apóstolo Paulo mandava Timóteo e os discípulos do apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo mandava Timóteo vigiar, e se Paulo mandava os discípulos, como Timóteo, vigiar, se são essas pessoas que têm os nomes delas escritos no livro da vida, eles vigiavam, quem sou eu, irmão? Eu tenho que vigiar, eu tenho que levar uma vida em santidade, eu tenho que levar uma vida vigiando toda hora e todo instante. Eu tenho que estar dando exemplo dentro da congregação, para que quando os irmãos olharem para mim, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Então eu tenho que estar sempre dando exemplo. Jesus diz: se o sal perder o seu sabor, para mais nada presta, não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, se você não faz a vontade de Deus, e se você tem o Espírito Santo e começa a pecar dentro da igreja, o Espírito Santo se afasta de você. O Espírito Santo se afastando de você, o que vai acontecer? Um espírito imundo, ele vai entrar dentro de você.
e entrando espíritos imundos dentro de você, ele não vai dizer para ninguém que é um espírito imundo. Simplesmente ele vai ficar te usando dentro da congregação e usando maneiras para que você venha fazer os irmãos pecar. Então você tem que saber, irmão, você tem que observar como é que você tem levado a sua vida. A sua vida é uma vida carnal ou uma vida espiritual baseada no Espírito Santo de Deus? Como assim, irmão? Vamos ler alguns versículos para a gente tentar entender aqui o capítulo 8 de Romanos. Aí ele diz assim, ó, nenhuma condenação, o pendor do Espírito, quer dizer, você pender para o Espírito Santo. Ó. Aí ele diz assim no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejamos agora, no versículo 5, o que ele quer mais? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Veja que ele, no versículo 1, ele diz assim, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que muitos dizem só na congregação, irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que a Escritura está ensinando? É não. Quando você lê um capítulo, meu irmão, você tem que ver o que é que fala, os versículos. Você observa, dá uma observadazinha nos versículos, 10 versículos antes, ou um capítulo antes, ou um capítulo depois. E os versículos que se procedem daquele capítulo que você está lendo. Já aqui no versículo, no versículo 5, ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo? Que dentro da congregação tem pessoas que se inclinam para a carne e tem aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Que Espírito é esse que as Escrituras estão falando? Se você observar, é um Espírito escrito com um E maiúsculo. Então está falando do Espírito Santo. Então se você se inclina para o Espírito Santo, se você se esforça para agradar a Deus, andar reto diante de Deus, se você se inclina para estar fazendo a vontade de Deus, aí o que é que acontece? Você agora já, nenhuma condenação há em você. Por quê? Porque você se inclina para as coisas do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem o fruto do Espírito Santo em você. Mas aqueles que se inclinam para a carne, o que é essa inclinação para a carne? A sensualidade, a prostituição, o roubo, o adultério, o homossexualismo e muitas coisas mais. Iracundo, uma pessoa que vive iracundo dentro da igreja, uma pessoa que vive com inimizade dentro da igreja, são pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que não entram em acordo com a palavra de Deus, estão longe de Deus, embora estejam falando de Deus. Se aquela pessoa que está na frente, está no altar, e não manda você se arrepender, não manda você se converter, não manda você levar uma vida para perto de Jesus, não manda você trazer a sua vida para perto de Jesus, o que é que acontece? Essa pessoa não tem o Espírito Santo. Ela está o quê? Ela está inclinada para o pecado. Ela só pende para o pecado. Às vezes a gente não entende porque tem muitos pastores que não mandam as pessoas se converter, não mandam as pessoas se arrepender. Irmão, por que esses pastores, tem muitos pastores em muitas congregações que não mandam as pessoas se arrepender, não mandam elas se converter? Porque esses pastores estão em pecado. A verdade é essa. Esses pastores estão em pecado, estão andando em pecado, eles têm pecado incubado. Uma pessoa que anda fazendo uma coisa errada, meu irmão, ele não vai chegar e contar para tu que anda fazendo a coisa errada. Ele só vai contar que anda fazendo uma coisa errada se for para uma pessoa que faz o mesmo pecado que ele pratica. Por isso que eles não deixam, tem muitos pastores e muitas congregações que não deixam pregar arrependimento e santidade. Por quê, irmão? Porque eles estão vivendo em pecado. Então a santidade tem que começar onde? No altar. Se você observar ali, aquele texto que está escrito ali na parede, que está escrito assim, ó, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Ele está dizendo, assim como é com o povo, assim como Deus castiga o povo, ele castiga também o sacerdote. O sacerdote ele tem que entender que ele tem que ter o quê? Um entendimento de mandar o povo se santificar. Se ele não manda o povo se santificar, aí o que é que vai acontecer?
ele será punido. Porque a palavra de Deus diz, porque assim como é com o povo, é também com o sacerdote. Se o povo não se santifica, Deus castiga. E se o sacerdote não se santifica, Deus também castiga. Mas só que tem aquelas pessoas que são castigadas, passam por luta, passam por provações, mas não se arrependem. Não se arrependem dos seus pecados. Não chegam a um senso de dizer, o que eu estou fazendo está errado diante de Deus. O que eu estou fazendo está desagradando a Deus. Aí, vamos entender aqui, ó, no versículo 5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Se você está dentro da igreja, minha irmã, você usa roupas sensuais, saias curtas, minha irmã, entenda, você está o quê? Pendendo para a carne. O que quando você começa a pender para a carne, o que acontece? O Espírito Santo se afasta de você. Se o Espírito Santo se afasta de você, o que vai acontecer? Um demônio entra no seu coração, minha irmã. Você começa a andar com roupas curtas dentro da igreja, você está andando com roupas curtas, roupa rasgada. Qual o objetivo dessas roupas? Mostrar a sua carne, minha irmã. Fazer com que os irmãos venham te desejar. Por quê? O espírito imundo, ele não vai te usar como usa. Isso eu estou falando com as irmãs que andam indecente dentro da igreja. Porque o espírito imundo não vai usar essas irmãs dentro da igreja como usa lá fora. Lá fora elas usam as roupas bem curtas, shorts curtos, shorts imorais, saias imorais. Dentro da igreja, ele vai usar essa irmã com astúcia, com roupas rasgadas. Vai usar essas irmãs com saias curtas, que dá para ver as peças íntimas das irmãs. Que as irmãs venham ter entendimento que você não pode pender para a carne, minha irmã. Você tem que pender para o Espírito Santo. Agora veja o que é que ele diz aqui no versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente pega e fica falando, minha irmã, viste uma roupa decente. O que é que custa você pegar e vestir uma roupa decente? Você vem para a igreja com uma roupa toda rasgada, aparecendo suas coxas, minha irmã. Tenha misericórdia. Deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus falar com você. Se converta. Você que, minha irmã, que anda com a roupa, com as saias curtas, aparecendo suas peças íntimas. Nós que estamos lá atrás, nas cadeiras, tudo bem. E quem estiver lá na frente, no altar, ou na frente do altar, ministrando a palavra de Deus, ou ajudando no altar, tenha respeito pelos irmãos que estão dentro da congregação, se vista decentemente, busque a face de Deus, busque fazer a vontade do Espírito e não da carne. Penda para o Espírito Santo e não penda para a carne. Deixe Deus te usar, deixe Deus falar com você. Deixe Deus mudar esse seu coração. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Mude suas roupas, minha irmã. Mude suas vestes. Seja uma pessoa santa. Tem muita gente que diz assim, o que adianta eu ter a saia lá nos pés e ter o coração sujo? Sim, minha irmã. E o que adianta tu ter a tua saia curta e ter o coração sujo? Ter a tua calça jeans, ou seja lá a roupa que tu usa, toda rasgada, aparecendo as tuas peças íntimas, e tu ter o coração sujo. Não é melhor você vestir uma calça decente e ter o coração limpo, e vestir uma saia comprida, abaixo do joelho, e ter o coração decente? Raciocine, minha irmã. Raciocine, meu irmão. Vocês pensam, tem muitas pessoas que pensam, eu sou o dono da congregação, posso andar de qualquer jeito. Não, meu irmão. Eu sou filho do dono da congregação, eu posso viver de qualquer jeito. Não, meu irmão. Eu sou o neto do dono da congregação, eu posso andar de qualquer jeito, posso fazer. Assim é muito bom. Eu abro uma congregação, tenho 28 anos de crente, tenho um trisquinho de conhecimento da palavra de Deus. Esse trisquinho que eu tenho de conhecimento da palavra de Deus, eu vou abrir uma congregação. Eu ando de qualquer jeito, faço o que eu quiser, ando do jeito que eu quiser. Ninguém pode mandar em mim, por quê? Porque eu sou dono da congregação e eu faço o que eu quiser. Não é assim não, meu irmão. Você tem que entender que o dono da igreja é Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo. O dono da igreja é Deus. O administrador é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está dizendo
que nós devemos pender para o Espírito Santo, pender para a palavra de Deus, pender para andar reto diante de Deus. Aí ele diz aqui no versículo 7, né? Ele diz assim, por isso o pendor, quando você pende para a carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja o que é que ele diz no versículo 9. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, você tem que entender o seguinte, um dia você vai comparecer diante de Deus. Ah, eu sou dono da congregação, eu ando do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sou o pastor da congregação. O que eu fizer é lei dentro da igreja. Um dia você vai comparecer diante de Deus. E quando você comparecer diante de Deus, não vai ter a desculpa que você foi alertado. Ah, não. Ah, e o membro? Não, foi o pastor que o Senhor me deu. Foi o presbítero. Foi a diaconisa que o Senhor me deu. Não vai ter desculpa não, meu irmão. Não vai ter desculpa não. O conselho que a obreira me deu. A obreira usava roupa curta, aparecendo as peças íntimas, ensinava as irmãs a andar do mesmo jeito. A obreira usava saias curtas, saias imorais, roupas imorais, e ensinava as membras a ser do mesmo jeito. A mulher do pastor usava saia curta, aparecendo os membros, tudo vendo as calcinhas, vendo as peças íntimas da pastora, quando ela senta lá no púlpito, nas cadeiras lá, todos os membros, tudo vendo as peças íntimas. Ninguém tem coragem de chamar a atenção, não, pois aqui tem um servo de Deus que vai chamar a atenção. Vai criar vergonha, minha irmã, vai se converter. Vista uma saia que passa do seu joelho, para que os irmãos que estão sentados lá nas cadeiras não vejam as suas peças íntimas. Vai criar vergonha e não dê conselho errado dentro da igreja, não. Ensine os irmãos a não pender para a carne. O irmão tem que pender para o Espírito, tanto o irmão como a irmã. E aquele irmão que pende para a carne, ele não é servo de Deus. E eu estou falando das irmãs e falo também dos irmãos. Ande decentemente, não convide as irmãs para ir para motel, meu irmão. Crie vergonha. Crente não é para estar convidando irmãs para ir para motel, não. Crente é para estar convidando os irmãos, é para estar orando, se santificando, jejuando pela congregação, jejuando pelos seus irmãos. Você ama a sua congregação, meu irmão? Jejue pela sua congregação, jejue pela sua congregação, jejue pelo seu pastor, jejue pelos seus dirigentes, jejue pelos aqueles que estão na frente da obra, jejue por eles, para que Deus venha dar uma palavra de revelação do Espírito Santo, para que toda a igreja venha se converter, toda a igreja venha andar reto diante de Deus. Você não pode, meu irmão, estar incentivando, estou falando agora com os irmãos, incentivando as irmãs a estar com piadinha, com brincadeirinha, e está passando mão nas costas das irmãs. Tenha respeito, tenha decência, respeite a sua irmã, da sua congregação. Jesus Cristo morreu por você e morreu por ela também. Você precisa entrar no céu, ela precisa também. Tenha amor às suas irmãs da congregação. Respeite as suas irmãs. Em nome de Jesus Cristo. Busque a face do Deus Todo-Poderoso. Busque a face do Deus Todo-Poderoso. Tanto os irmãos como as irmãs. E vamos viver uma vida em santidade. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus vier e se revelar no céu para buscar o povo dele, você tem que estar preparado, meu irmão. Você não pode estar com um espírito imundo e com um demônio nos seus coros, não. Você tem que ter o Espírito Santo, porque quando o arrebatamento for acontecer e você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha falado no coração, que Deus venha falar e tenha falado no coração de cada irmão que assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos os irmãos. Em nome de Jesus, assista esses vídeos e medite. E eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal. Ore, jejue pela sua igreja, pela sua congregação. Jejue pela sua igreja, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana. Para que a igreja venha se fortalecer e espírito imundo nenhum, demônio nenhum, possa derrubar a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.